Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu estou compartilhando o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E eu espero que você esteja gostando e aproveitando cada ensinamento e se conhecendo mais, cada vez mais profundamente, e a guerra que existe dentro do nosso ser. Hoje eu vou falar sobre a arte do confronto. Vem comigo! Se você ainda não está inscrita no meu canal, se inscreva, aperte o sininho aqui embaixo para você poder acompanhar todo o livro. E se por acaso você não assistiu os episódios anteriores, assista. Sabe por quê? É importante acompanhar essa linha de consciência, de pensamento, mudando as suas linhas neurais para um novo pensamento, ampliando a sua visão, revelando novas formas de agir e de analisar as situações onde você se encontra. Somente através desse confronto seu com você mesmo que você vai poder transformar a sua mente. Vamos lá então? Preparados? Da arte do confronto. Bom, Sun Tzu dizia: depois de receber do soberano a ordem de manter a campanha, o general deve concentrar as tropas e mobilizar o povo. Ele deve transformar o exército em um conjunto harmonioso e depois deve se esforçar para instalar as tropas em acampamentos vantajosos, pois isso é essencial para as ofensivas do seu projeto. A execução não é tão fácil como se imagina, pois as dificuldades são inumeráveis e variadas. Não se pode descuidar de nenhum detalhe, é preciso anular para vencer. Assim que as tropas estiverem instaladas, deve-se examinar o perto e o longe, as vantagens e as perdas, o trabalho e o repouso, a rapidez e a lerdeza, pois isso significa que é preciso tornar próximo o que está distante, transformar em lucro as próprias perdas, substituir um ócio nocivo por um trabalho útil e converter a lentidão em presteza. É preciso estar perto quando o inimigo acredita que você está longe, e uma vantagem real quando o inimigo te achar que te impôs algumas perdas, pois enquanto ele achar que você está paralisado no repouso, se ocupe de um trabalho útil. Se ocupe de todo tipo de rapidez quando ele acha que você está lento. Assim você o enganará e poderá atacá-lo quando ele menos esperar e sem que ele possa reagir. A arte de usar o perto e o longe mantém o inimigo afastado do seu acampamento e de todos os postos que parecem relevantes. Essa arte consiste em afastar do inimigo tudo que poderia ser vantajoso para ele. E você se aproxima de tudo que pode trazer alguma vantagem para você. Você deve se manter em vigilância constante, incessante, para não ser surpreendido e para aproveitar um momento oportuno e surpreender o seu adversário. Eleja uma via indireta para confundir o inimigo. Engane-o. Dessa forma, você vai no caminho como se fosse atrás dele, mas você chega antes. Aquele que é capaz disso compreende o significado da abordagem direta e indireta. Nunca se engaje ou se coloque em pequenas ações cujo desfecho é incerto. Se você não for forçado, evite. Jamais entre numa ação geral se você não estiver seguro de uma vitória completa. É muito perigoso precipitar-se em casos semelhantes. Uma batalha travada de forma indevida pode te arruinar completamente. Se o desfecho for duvidoso e se você tiver sucesso apenas parcial, o mínimo que pode acontecer é você ficar frustrado com as suas esperanças e não poder atingir os seus alvos. Antes de se lançar num combate definitivo, é preciso que você tenha previsto e se preparado com muita antecipação. Jamais conte com acaso. Quando os preparativos estiverem prontos e você tiver decidida a começar a batalha, deixe no lugar seguro todos os seus equipamentos ociosos e fale aos seus homens para que deixem lá também tudo que possa atrapalhá-los ou sobrecarregá-los.
Isso também vale para as armas. Eles só devem levar o que eles conseguirem carregar facilmente. Tome precaução, porque quando você abandonar o seu acampamento na esperança de obter uma vantagem provável, que o seu benefício seja superior às provisões que você deixou abandonadas. Se o caminho a percorrer é longo, marche dia e noite, dobre o ritmo da marcha, coloque a elite das suas tropas na frente e coloque os mais fracos atrás. Programe tudo, disponha de tudo e caia sobre o inimigo quando ele nem imagina que você está por perto. Neste caso, eu te anuncio a vitória. Se o seu inimigo tivesse uns 400 quilômetros e você avançou 200, e por outro lado, o seu inimigo avançou o mesmo número, você deve calcular da seguinte forma: em 10 possibilidades, as 5 de você ser derrotado. Em 3, há 2 de você ser vitorioso. Quando o inimigo descobre que você vai combatê-lo e restam apenas 120 quilômetros para alcançá-lo, é difícil que ele possa tomar todas as providências no tempo que lhe resta. Assim que você chegar, não atrase o ataque, para permitir que seus homens descansem. De jeito nenhum. Não deixe eles descansados. Inimigo surpreendido, inimigo bem vencido. O mesmo não acontece se ele tiver tempo de reagir. E em seguida, talvez ele encontre recursos para escapar ou até para te derrotar. Não descuide de nada que possa contribuir para a disciplina, a saúde e a segurança dos teus soldados. Cuide para que suas armas estejam sempre em bom estado e faça com que os alimentos sejam saudáveis e abundantes. Se as suas tropas estiverem mal armadas, os alimentos escassos e se você não tiver previamente todos os suprimentos necessários, dificilmente você vai vencer. Busque entendimento secreto com os ministros estrangeiros e mantenha-se sempre informados dos projetos dos presidentes aliados e seus ministros. Informe-se também das boas e más intenções dos conselheiros desses presidentes, pois tais indivíduos podem influenciá-lo na promulgação de ordens que podem contrariar os seus objetivos ou até neutralizar todos os seus esforços. A sua prudência e o seu valor não vão poder resistir muito tempo às intrigas dos conselheiros mal intencionados. Para contornar esse inconveniente, consulte-os. Em certas ocasiões, finja-se necessitar da sua opinião e transforme todos os amigos deles em seus amigos. Jamais tenha pendência com esses bajuladores. Ceda nas pequenas coisas, ou seja, mantenha a união mais estreita possível. Conheça perfeitamente o meio que te cerca. Saiba exatamente onde você pode se deparar numa floresta, bosque, rio, lugar pedregoso, pântanos, montanha, morro, vale, precipício, desfiladeiro, planície, enfim, tudo, que possa servir ou prejudicar as tropas que você comanda. Se você não conseguir se informar pessoalmente das vantagens e das desvantagens do terreno, procure guias locais que te informem com segurança. A força militar se baseia na dissimulação. Movimente-se sempre quando você estiver em posição vantajosa e provoque mudanças na situação, dispersando ou concentrando as forças. Em algumas situações, você deve manter calmo para reinar, no seu acampamento, uma serenidade tranquila como as florestas. Por outro lado, quando você precisa fazer movimento e barulho, emite um estrondo do trovão. E se você precisar ficar firme no seu posto, fique imóvel, como uma montanha. Se sair para surpreender, haja rápido como fogo. Se for para ofuscar o inimigo, haja como um relâmpago. E se for preciso esconder os teus projetos, haja como as trevas. Evite movimentos inúteis. Quando você decidir enviar qualquer destacamento, que seja na esperança de uma vantagem real, para evitar qualquer tipo de descontestamento, não ficar contente, evite todos,
faça tudo diretamente os despojos. Gente, se precisar ficar firme no seu posto, fique imóvel como uma montanha. Se tiver que sair para surpreender, haja rápido como fogo. Se for preciso ofuscar o inimigo, haja como um relâmpago. Se for preciso esconder os teus projetos, haja como as trevas. Evite movimentos inúteis. Quando decidir enviar algum destacamento, fique sempre na esperança e certeza de uma vantagem real. Para evitar qualquer tipo de descontentamento, reparta sempre, divida de forma meticulosa e justa todos os despojos. Quem consegue a arte da aproximação direta e indireta será vitorioso. Eis a arte do confronto. Depois de tudo que eu já disse, só posso, acrescentar a maneira de dar ordens e a maneira de ser executada. Em alguns acampamentos, a maior parte dos seus homens não vai poder te ver nem te ouvir. Então, os tambores, os estandartes e as bandeiras vão substituir a sua voz e a sua presença. Informe as tropas todos os códigos que você vai utilizar. Se durante a noite você tiver que fazer qualquer evolução, que o rufar dos tambores seja o seu mensageiro das tuas ordens. Por outro lado, se você tiver que agir durante o dia, que as bandeiras e os estandartes transmitam a sua mensagem. Durante a noite, o clamor dos tambores vai servir para atrapalhar e espalhar pânico entre os seus inimigos e vai recobrar o ânimo dos teus soldados. Já durante o dia, o tremular das bandeiras, a multiplicidade de suas evoluções, a diversidade das cores e a estranheza do conjunto, ao mesmo tempo que vão informar os seus homens, mantendo em prontidão, ocupando-os e distraindo-os, semeiam a dúvida e a perplexidade no meio dos seus inimigos. Assim, além da vantagem de transmitir prontamente todas as suas ordens ao seu exército inteiro ao mesmo tempo, você ainda vai poder deixar o seu inimigo preocupado com as suas intenções, angustiado, cheio de dúvidas com o que você está premeditando e deixando ele inconstante, com medo, temores. Não permita que nenhum soldado seu abandone a fileira para provocar o inimigo. Raramente ele voltará são e salvo. Ele será assassinado pelo povo ou fulminado pelas tropas. Quando as suas tropas estiverem bem dispostas, aproveite o entusiasmo, pois cabe ao general criar situações e discernir quando são favoráveis. Mas nem por isso negligencie jamais a operação dos oficiais, nem desdém sobre a sua clara evidência, sobretudo quando eles têm o alvo como um bem comum. Quando se pode tirar um exército da sua destreza, como também abalar a coragem do seu comandante. De manhã os espíritos são penetrantes, à tarde enfraquecem e à noite querem voltar para casa. Então, para atacar o inimigo, escolha o momento certo, com vantagem, no momento em que ele esteja fragilizado ou esgotado. Tome todas as precauções e com as suas tropas descansadas e rápidas, contará com a vontade da força e do vigor. Este é o controle do fator moral. Se você observar que na fileira dos inimigos reina a ordem, espere que a desordem aconteça. Se a proximidade das tropas inimigas te perturbam, então se afaste para recobrar a serenidade. Este é o controle do fator mental. Se você perceber que os seus adversários estão animados, espere que o entusiasmo diminua e eles se curvem sobre o peso do tédio e do cansaço. Esse é o controle do fator físico. Se eles fugirem para lugares elevados, não persiga. Se você mesmo estiver num terreno desfavorável, movimente-se. Não inicie o combate com as suas bandeiras bem ordenadas se apresentarem em formação impecáveis. Este é o controle do fator de mudança das circunstâncias. Se reduzidos ao desespero, seus inimigos vêm
dispostos a vencer ou morrer, evite o combate. Deixe sempre uma saída para o inimigo acuado. Caso contrário, ele lutará até a morte. Se os inimigos reduzidos assim ao extremo abandonam o acampamento, liberando uma passagem para acampar em outro local, não os retenha. Se eles são ágeis e velozes, não vá atrás dele. Se falta alguma coisa, previna-se do seu desespero, tá? Não se irrite, não se enfureça contra o inimigo derrotado. Isso é o que eu tinha lhe dizer sobre as diferentes vantagens que você deve obter quando está no comando do exército. Você vai ter que medir com seus inimigos, talvez tão prudentes e valorosos quanto você. Eles não poderão ser vencidos, a menos que você use os pequenos procedimentos e métodos que eu acabo de te indicar. Preste muita atenção. Cálculos específicos. Muito controle de tudo. É isso aí. Espero que você tenha curtido, gostado. E eu volto depois com mais um capítulo. Obrigada por estar comigo até aqui. Tchau!